Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de função par, função ímpar. Vamos começar pela função par. Então, definição. Uma função f, cujo domínio é no intervalo fechado de -p até p, dá para generalizar um pouco mais a definição de função par e função ímpar, mas eu vou deixar o intervalo fechado e simétrico só para facilitar a descrição. Mas uma função definida de -p a p até r, ela é dita uma função par se o f de menos x é igual a f de x para todo x no domínio. Então, se você trocar esse intervalo fechado por um domínio qualquer, desde que o menos x faça parte do domínio da função, se cumprir essa condição, essa função ela é dita par. Mas, novamente, nós só estamos interessados em definir intervalos simétricos ou até mesmo colocar em R, por exemplo. Então, isso é uma função par, ou seja, o f de menos x é igual a f de x. E aqui nós temos alguns exemplos. f de x igual a x ao quadrado. Por que essa função ela é dita par? Porque se a gente calcular, por exemplo, o f de menos x, o que é o menos x? Troca o x pelo menos x, então fica menos x ao quadrado. Só que isso aqui é a mesma coisa que menos x vezes menos x, que é igual a mais x ao quadrado, só que o x ao quadrado é exatamente o nosso f de x. Então, f de menos x sendo igual a f de x para qualquer x número real, f de x igual a x ao quadrado é uma função par. Segundo exemplo, f de x igual a cosseno de x. Que vale a pena desenharmos aqui um círculo trigonométrico para poder entender melhor essas propriedades. Então eu vou desenhar aqui um círculo e eu vou marcar um ângulo x aqui. Então aqui nós temos um ângulo x. Então o f de menos x é você olhar para essa relação e trocar o x por menos x. Então seria cosseno de menos x. Só que o que seria o cosseno de menos x? Imaginando provisoriamente que esse x é positivo, então você está andando no sentido anti-horário, o menos x é você fazer o mesmo deslocamento, só que agora no sentido horário. Como o nosso cosseno ele é uma projeção no eixo das abscissas, ou seja, que o cosseno de x e de menos x corresponde a essa medida aqui, logo cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Então isso implica dizer que cosseno de menos x é igual a cosseno de x, que por sua vez é f de x. Então isso vale para qualquer x. Então nós temos aqui dois exemplos de funções que são pares. Agora, o que isso acarreta graficamente? Graficamente falando, nós temos o seguinte. Deixa eu pegar aqui outras cores. Vamos pegar um x qualquer nesse intervalo. Digamos um x positivo aqui. Vou até chamar de x1. E digamos que o f de x1 deu como resultado uma altura mais ou menos por aqui. O que acontece? O que seria o f de menos x1? Então, se você está analisando o f de menos x1, primeiro olha o menos x1, que seria pegar esse pedaço, ao invés de você andar x1 para a direita, você anda x1 para a esquerda. Então, aqui é o menos x1. Se você troca o x por x1, essa condição deve ser satisfeita. Então, o f de menos x1 tem a mesma altura ou a mesma ordenada do f de x. Ou seja, é só eu replicar o mesmo tamanho aqui em cima. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Marca o ponto aqui. Então, para qualquer ponto que você construir uma imagem, digamos, por exemplo, você tem agora um x2 mais ou menos por aqui, aonde o f de x2
dá essa altura negativa. O f de menos x2 também vai respeitar essa altura negativa. Em outras palavras, se o gráfico da sua função é uma curva desse tipo assim, do lado oposto você vai refletir essa figura em relação ao eixo y. Observe que aqui as alturas são as mesmas porque você fez uma reflexão em relação ao eixo y. Aqui é a mesma coisa. Então você rebate, coisa mais ou menos assim, em relação ao eixo y. Então o eixo y ele é um eixo de simetria. O que está de um lado tem que ter o mesmo desenho do que está do outro lado. Que inclusive é o que acontece na função f de x igual a x ao quadrado. Porque se a gente esboça o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, bem, perdão pelo desenho estar pequeno, mas como ele é bem conhecido, tudo bem. A gente sabe que é uma parábola com concavidade para cima, e aí a gente faz esse tracejado para x positivo e faz o simétrico em relação ao eixo y e voilá. Nós temos o gráfico da nossa função f de x igual a x ao quadrado. O cosseno também vai ter essa mesma propriedade. Então, geometricamente falando, graficamente falando, se eu continuar aqui o desenho só para fechar aqui no menos p, então se é uma coisa mais ou menos assim, bem, tenham fé que foi simétrico. Essa é a propriedade gráfica da função ser par. Então, agora nós vamos à definição do que é uma função ímpar. Função ímpar. Então, uma função f definida no intervalo fechado de menos p a p em R é dita ímpar se para qualquer x no intervalo fechado de menos p a p, agora o f de menos x é menos f de x. É como se você, entre aspas, pudesse jogar o menos para fora. Isso só é verdade se a função for ímpar. Então vamos para os exemplos. Então, f de x igual a x ao cubo. Por que essa função é uma função ímpar? Bem, aqui nós vamos colocar o f de menos x, que é a mesma coisa que menos x ao cubo. Agora nós vamos usar a propriedade de potência. Menos x ao cubo, bem, menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x. Então, menos 1 vezes x ao cubo é a mesma coisa que menos 1 ao cubo vezes x ao cubo. Só que menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 vezes x ao cubo é menos x ao cubo. Só que o x ao cubo em si é o nosso f de x. Então aqui vai ficar menos f de x. Isso é válido para todo x no domínio da função, logo f de x igual a x ao cubo é uma função ímpar. Agora, outro exemplo, a função seno. Então, na função seno, vamos marcar aqui um ângulo x. Vou marcar aqui também, deixa eu marcar de roxo, um ângulo menos x. Agora o seno, ele mede esse tamanho aqui, que eu estou rachurando aqui em verde. E o seno de menos x está na parte de baixo. Observe que está simétrico no eixo y, né, em relação à origem, esse tamanho com esse tamanho. Ou seja, vamos lá. Então, f de menos x, que é a mesma coisa que seno de menos x, e o seno de menos x, ele tem um sinal oposto ao seno de x. Então, se seno de x é positivo, o de menos x é negativo. Se o seno de x fosse negativo, o de menos x é positivo. Então, seno de menos x é menos seno de x, que por sua vez, isso aqui é menos, quem é seno de x? F de x. Portanto, mais uma vez, como essa afirmação é válida para todo x no domínio da função, essa função é uma função ímpar. Vamos visualizar
graficamente. Graficamente, nós temos o seguinte. Se eu marco aqui um x1 e o f de x1 dá essa altura, bem, o menos x1, bem, agora é o helicóptero que está passando aqui, não é o meu helicóptero porque eu estou aqui. Então, só esperar o barulho passar. Acho que podemos voltar. Então aqui nós temos x1 menos x1 seria você rebater aqui. Então nós temos aqui o menos x1. Aí o que acontece? Esqueci de anotar aqui. Eu vou anotar aqui embaixo que o f de menos x é igual a menos f de x. Então, se porventura o seu f de x1 ele tem essa altura, o f de menos x1, troca o x por x1 agora, o f de menos x1 em módulo vai ter a mesma altura, só que com esse menos você inverte a posição do seu quadrante. Se antes estava o y positivo, passa a ser negativo. Se antes o f de x fosse negativo, passaria a ser positivo. Então você rebate, né, para baixo. E aí, voilà. Uma informação que é importante dizer é que no caso da função ser ímpar, se você troca o x por zero, bem, f de menos zero tem que ser igual a menos f de zero, só que menos zero é a mesma coisa que zero. Passa para o outro lado somando, 2 vezes f de zero igual a zero, ou seja, f de zero é igual a zero, que aí 0 sobre 2, né? Ou seja, f de zero é sempre zero quando a função é ímpar. E aí o que acontece? Qualquer desenho que você faz de um lado do quadrante, você reflete em relação à origem, porque você reflete aqui, reflete para baixo. Então, você faz um reflexo, coisa mais ou menos assim em relação à origem, que é o comportamento da função x ao cubo, né? Fazendo um rascunho rápido, como é que seria o gráfico da função x ao cubo? Colocar aqui do lado, seria uma coisa mais ou menos assim, no positivo, no negativo. Reflete em relação à origem. Então você fixa a origem e você rebate em relação à origem o desenho que você tiver de um lado. Então isso é a visualização gráfica de uma função ímpar. Agora, o que isso significa em contexto de integrais? Teorema. Então, nós temos aqui 2 teoremas. Vamos começar pelo primeiro. Se f é uma função par, então na hora de calcular a integral de menos a até a f de x dx, isso é exatamente igual a 2 vezes a integral de 0 até a f de x dx. Primeira parte. Se a sua função for ímpar, então a integral de menos a até a de f de x dx é igual a zero. Então, antes de explicar, pelo menos graficamente, depois fazer uma prova um pouco mais formal, eu preciso só observar o seguinte com vocês. Esse resultado só vale quando você vai de menos um número ao próprio número. O intervalo tem que ser simétrico. De menos a até a, de menos a até a. Então, por exemplo, a pode ser igual a π, de menos π até π, de menos π até π. A igual a 3, de menos 3 a 3. Não vale, esse teorema não diz nada se você está no caso, por exemplo, integral de menos 1 a 5. Não é isso. O a aqui tem que ser o mesmo. Então tem que ser menos a até a, tanto para o primeiro caso quanto para o segundo caso. Agora, vamos entender, antes de demonstrar formalmente, vamos entender graficamente esse teorema. Então, primeiro vamos entender a letra A. Se a função é uma função par, então na hora de esboçar o gráfico, tudo que eu fizer de um lado aqui, eu tenho que refletir em relação ao eixo y. Ou seja, eu tenho que reproduzir esse mesmo desenho aqui do outro lado, como se o y fosse um espelho. E se eu marco, por exemplo, o intervalo de menos a até a, mais ou menos aqui, o que acontece? A integral de menos a até a é a soma
dessas duas áreas aqui. Só que, como você refletiu, esta área aqui em valor absoluto, na verdade são iguais aqui literalmente, mas essa área aqui é igual a essa. Então o que eu estou dizendo aqui no teorema é o seguinte, que a integral de menos a até a é duas vezes a integral de 0 até a, ou seja, a soma dessas duas áreas é igual a duas vezes essa área. O que torna esse teorema, vamos dizer assim, torna ele mais intuitivo, vamos colocar assim. Agora, se a função é uma função ímpar, lembre-se que aí nesse caso o f de 0 tem que ser 0. Então, tudo que você fizer de um lado, você tem que refletir em relação à origem do outro. Bem, com muita fé, deixa eu até tentar melhorar aqui meu desenho. Deixa eu fazer da seguinte maneira, eu colocar assim. Pronto. Agora eu vou refletir em relação à origem. Então seria uma coisa mais ou menos assim. Acreditem que isso foi um reflexo razoável. Deixa eu melhorar aqui meu desenho. Acho que melhorou agora. Rebater em relação à origem. E aí o que acontece? Se você marca aqui menos A e A, na verdade nada a ver, né? Porque aqui está indo para baixo. Deixa eu melhorar ainda mais meu desenho. Tem que terminar mais ou menos por aqui, então seria uma coisa mais ou menos assim. Pronto, agora melhorou. O que acontece? Nós temos esta área aqui e esta área aqui, que meu desenho não ajuda muito, né? Deixa eu tentar melhorar ainda mais meu desenho. Eu acho que agora vai. O que eu estou querendo reproduzir aqui no desenho é o seguinte, que essa quantidade de área aqui é igual, em módulo, é igual a essa quantidade de área aqui. Meu desenho não ajuda muito, por isso que é bom demonstrar formalmente. Mas intuitivamente falando, essa área em módulo é igual a essa área. Porém, para efeito de integral, eles possuem valores opostos, com sinais opostos. Então, se aqui mede menos 5, aqui vai medir 5. Se aqui medisse, se estivesse acima, né, do eixo x, medisse 7, do outro lado seria menos 7. Então, o que acontece? A integral de menos a até a, que seria a soma dessas duas áreas com sinal, o que acontece? Como essa quantidade é a mesma quantidade em módulo, só que aqui tem sinais opostos, na hora que você soma essas duas quantidades, eles se anulam e dá zero. Mas agora, vamos para a demonstração formal desse teorema. Demonstrarei o item A, o item B eu vou indicar como é a demonstração, mas deixarei como exercício. Então vamos começar pelo item A. Então, observe o seguinte, que a integral de menos A até A f de x dx é exatamente igual à integral de menos A até zero f de x dx mais integral de 0 até a f de x dx. Integral de menos a até a, você pode fazer uma pequena pausa no zero, então ir de menos a até zero, mas aí depois você tem que ir de 0 até a. Agora a gente vai usar a regra da substituição referente a essa primeira integral. Então aqui, se eu chamar, por exemplo, de x menos u, isso vai implicar que dx é igual a menos du. E aí, essa integral de cima, eu vou só alterar na primeira integral. O que acontece? Se você troca o x por menos a, o u vai ter que ser igual a a. Se você troca o x por zero, o u vai dar zero. F de
o x é o menos u. Agora eu tenho que trocar o dx por du. Só que para isso eu tenho que pagar uma taxa menos 1. Esse menos 1 vou colocar aqui na frente. Então, menos du. Mais integral de 0 até a f de x dx. A segunda integral eu vou deixar do jeito que está. Vou usar uma propriedade de integrais que permite você sumir com esse sinal de menos desde que você inverta o limite de integração. Então aqui vai ficar integral de 0 a f de menos u du mais integral de 0 até a f de x dx. É nessa hora que a gente vai... Bem, vou apagar o item B, mas antes de mais nada, deixa eu só fazer o comentário da demonstração. É nessa hora que a gente vai usar o fato da função ser par ou ímpar. Então, vou apagar aqui embaixo para fazer a demonstração do caso par, mas o caso ímpar vai ter uma, vamos dizer assim, uma justificativa um pouco mais análoga. Claro que tem que tomar alguns pequenos cuidados, mas é bem pequeno mesmo. Mas vamos dizer assim, a ideia é análoga, pronto. A ideia da demonstração vai ser análoga. Então, continuando a conta aqui embaixo, é o seguinte. Como a nossa função é uma função par, f de menos u é igual a f de u. Então, aqui fica integral de 0 até a f de u du mais integral de 0 até a f de x dx. Se você tivesse no item B, demonstrando o item B, aqui você colocaria menos f de u. Só que observe o seguinte, integral de 0 até a f de u du, integral de 0 até a f de x dx. Ambos estão representando uma mesma área. A única diferença é que aqui o seu domínio você chamou de u, ou seja, o seu eixo da horizontal é o u, e aqui o seu eixo da horizontal é o x. Mas ambos estão representando o mesmo número. E quando você tem um número mais ele mesmo, o resultado final é duas vezes ele. Então, duas vezes a integral de 0 até a f de x dx. Portanto, integral de menos a até a f de x dx é igual a duas vezes integral de 0 até a f de x dx, que é o que está escrito aqui. A demonstração é análoga para o item B, deixo como exercício para vocês. Agora, um fato geral sobre funções vale a pena compartilhar aqui com vocês. Teorema. Então, toda função definida no intervalo simétrico, ela pode ser escrita exatamente de uma única maneira, como uma soma de uma função par com uma função ímpar. A demonstração desse teorema eu vou deixar como um exercício para vocês. A única dica que eu dou é, vou apresentar para vocês quem seria essa função par e quem seria essa função ímpar. Essa função você vai definir como f de x mais f de menos x sobre 2. E esse fi você vai definir como f de x menos f de menos x sobre 2. Você precisa primeiro justificar que essa primeira função é uma função de fato par, essa segunda função é de fato uma função ímpar, e você precisa mostrar que se você somar essas duas funções, o resultado é a própria f de x. Após fazer isso, falta justificar por que ela é escrita de exatamente uma única maneira. Aí você supõe que ela tem um outro formato, né? um GP mais um GI, e você vai concluir que as Gs são iguais às Fs. Mas assim, vou deixar como exercício para vocês tentarem deduzir, demonstrar esses fatos. Só que eu queria mostrar um exemplo numérico dessa situação que é interessante, pelo menos para mim. Pega a f de x como o e elevado a x. Então, aqui a nossa função par seria e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E isso soa familiar. Esse camarada aqui é justamente a definição do cosseno hiperbólico de x. É exatamente assim que a gente define cosseno hiperbólico de x.
E o FI seria o f de x menos, desculpa, o e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Também soa familiar, porque esse cara aqui é o seno hiperbólico de x. Então, o que o teorema está dizendo, o que é verdade, é que e elevado a x é igual a cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico de x. Então, você, apesar da função e elevado a x não ser nem uma função par, nem uma função ímpar, que esqueci de comentar que existem funções com essa característica, bem, se você trocar aqui o x por menos x, não tem nenhuma relação, hein? E elevado a menos x não é igual a e elevado a x e nem menos e elevado a menos e elevado a menos e elevado a menos x não é nem o próprio e elevado a x e nem o menos e elevado a x. Então essa função não é nem par nem ímpar. Mas você consegue escrever ela como a soma de uma função que é par mais uma função que é ímpar. Então, esse é um resumo geral de funções pares e funções ímpares. Claro que é bem geral, eu só estou, vamos dizer assim, preparando o terreno para os estudos de séries de Fourier. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.